noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Nós estamos ao vivo, você pode participar com a gente enviando o seu e-mail para tribuna@redevida.com.br e o programa de hoje vem com muita novidade boa. A gente já está se preparando e com uma grande ansiedade, porque a partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, Tribuna Independente vai estar em novo horário, das 8h30 da noite às 10 horas da noite. Então, nosso horário para começar o programa a partir de segunda-feira, 8h30 da noite. Avisa todo mundo que você conhece, as pessoas que você sabe que tem esse carinho para com a Tribuna Independente. E além da abundância de horários, vamos ter também novos quadros com um time de peso. Para vocês terem uma ideia, são 13 jornalistas dos grandes veículos de comunicação fazendo parte da equipe do Tribuna Independente. Nós temos 17 especialistas das mais diferentes competências e áreas. O novo Tribuna Independente a partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Em novo horário, 8h30 da noite, e vem mais novidades por aí. No dia 3 também estreia a novela Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa, aqui pela Rede Vida. Vamos acompanhar algumas cenas. Vamos lá. 3 diferentes homens, 3 diferentes países e um único sonho. Os documentos, sabe, foram eles que queriam amar. Sim, aveva ansia di voler explicar? Sim, senhora. Um grande sucesso da teledramaturgia brasileira está de volta. Escrita por Benedito Rui Barbosa, Os Imigrantes foi exibida pela TV Bandeirantes entre os anos de 1981 e 82. As condições de trabalho são excelentes, as acomodações são muito boas. Vocês irão para a fazenda depois, junto com outras famílias que eu contratei. Sem contrato de trabalho, vocês não podem sair da hospedaria, entenderam? E se eu não quero ir para a agricultura? Você tem outro emprego garantido? Não, mas... Então assina, rapaz. Europa, final do século XIX. Políticas sociais encaminham milhares de imigrantes para longe de seus países com a promessa de oportunidades. Andiamo in una fazenda, Pereira. Uma fazenda de café. Nunca vi um pé de café na minha vida. Antônio de Sálvio, Antônio Nandes e Antônio Ferreira. Um italiano, um espanhol e um português. Além do mesmo nome, esses imigrantes têm em comum o sonho de uma vida melhor. Emoção é o que não vai faltar aqui na sua televisão. A partir do dia 3, às 11 da noite, aqui na Rede Vida, Os Imigrantes. Essas e outras novidades na programação da Rede Vida, logo depois do nosso programa, na segunda-feira, às 10 horas da noite, nós vamos ter o Jornal da Vida. E às 11 horas da noite, a novela que está todo mundo esperando e aguardando com ansiedade. É isso, Paulo. Mais novidades por aí. Nossa, são muitas as novidades e o programa de segunda-feira, nossa estreia no novo horário, 8h30 da noite, já começa com tudo. Você sabe quem vem por aí, né? Vamos lá. A gente tem Padre Juarez de Castro, a gente recebe o tetracampeão do mundo, Mauro Silva, jogador de futebol. Temos também o educador Essami Tiba e ainda o Ricardo Chapola, jornalista do estado de São Paulo. Time completo. Olha, isso aí é só na segunda-feira. Imagine ao longo da semana o quadro de gente maravilhosa que vai passar por aqui. Tema do programa de hoje, Oração de São Francisco. Uma oração conhecida há quase 1000 anos e que revela a alma e o coração do grande santo da igreja, Francisco de Assis. Mas será que essa oração é mesmo de Francisco? Lembrar um trechinho para você da oração. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver ódio, levemos o amor. Onde houver ofensa e mágoas, o perdão. Onde houver dúvidas, hesitações, levemos a fé. Onde houver discórdia, levemos a união entre todas as pessoas. Essa é a proposta da oração, tema dessa noite. A editora Sextante está lançando o livro A Oração de São Francisco.
E nessa noite nós vamos receber os autores Anderson Cavalcante e Gabriel Perisset para uma conversa repleta de espiritualidade. E vamos ainda conversar com o nosso comentarista de comportamento, Alessandro Viana. A gente vai falar sobre estresse. Você diz assim, nossa, Dalcides, eu ando tão estressado na vida. Vamos entender um pouco mais o estresse no nosso dia a dia. Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite. É isso, Paulo? Alcides, é exatamente isso. Você, como sempre, como todas as noites, vai participar do Tribuna, enviando sua pergunta, seu depoimento, sua mensagem, tribuna@redevida.com.br. Você participa a partir de agora e não se esqueça, coloque sempre o seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo, Alcides. Anderson Cavalcante, que já esteve aqui no nosso programa, escritor, palestrante e autor do livro A Oração de São Francisco, lançamento da editora Sextante. Anderson, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, boa noite. Prazer imenso estar aqui com você mais uma vez e com o seu público, que é um público muito especial. E é um público especial mesmo, que aguardou esse momento. Nós colocamos nas redes sociais, já tem várias perguntas sobre a oração de São Francisco. Legal. Temos também o autor Gabriel Perisset, que é professor, escritor e também autor do livro Oração de São Francisco, pela editora Sextante. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente. Muito boa noite. Obrigado, Dalcides. Muito obrigado pelo convite. Olha, a oração de São Francisco a gente, assim, ouve desde criança, né? Sim. Eu me lembro, por exemplo, minha avó falando da oração de São Francisco, meus pais rezando a oração de São Francisco. Nas comunidades onde eu participava, lá na cidade de Piracicaba, a oração de São Francisco. Cantávamos a oração de São Francisco, inclusive com um grande sucesso de melodia do Padre Irala, de 1958, 60, por aí. O que levou vocês a escreverem um livro sobre a oração de São Francisco? Bom, Gabriel e eu nos conhecemos já há uns 15 anos, talvez até um pouco mais, e na correria do dia a dia ficamos um tempo sem nos encontrar, até que outro dia a gente se encontrou, começamos a conversar sobre projetos, sobre ideias, e a gente se pegou falando sobre São Francisco de Assis. A força que São Francisco tem, a simplicidade que leva para as pessoas, que é uma capacidade transformadora muito grande. E aí conversa vai, conversa vem, a gente falou, poxa, por que a gente não leva essa mensagem para as pessoas? E escrever a quatro mãos, você sabe que é um belo desafio, né? Porque desafio tem todo gigantesco. Um lado de alinhar a linguagem, administrar as vaidades que cada um tem e mais um monte de aspectos. E aqui vocês não fazem a distinção, onde um escreve, tanto assim que eu fiquei procurando. Foi a quatro mãos mesmo. Será que aqui é o pensamento de um, de outro, e não dá pra gente perceber? Não, eu mandava meu texto pro Gabriel, ele mandava o dele para mim, e aí a gente ficava trocando. Então, um fazia um texto, outro fazia o outro, e a gente trocava. E isso foi rico demais, porque né, eu mandava um, ele me devolvia dois, eu mandava três, ele devolvia quatro, isso foi fazendo crescer e criar uma linguagem única. E aí é bacana, porque o Gabriel tem toda essa base filosófica, que tem uma consistência muito forte. Eu tenho mais esse lado do cotidiano, do comportamento, da psicologia do dia a dia. Então foi uma junção aí que eu acho que conseguimos alcançar nosso objetivo, né, Gabriel? De levar provocações para as pessoas. Onde haveria discórdia, nós encontramos a união. É verdade, é verdade. Esse onde haveria. Não houve. Não, pelo contrário. Pelo contrário. E também falar de São Francisco é uma coisa que enobrece a nossa alma, né? É um belo desafio, foi um desafio tremendo. Lógico que o desafio nosso não é ensinar, pelo contrário, a gente está como todo mundo que está assistindo a gente está buscando viver essa paz, buscando aprender com os ensinamentos de São Francisco e, quem sabe, evoluir como seres humanos, né? É isso que a gente busca e esse é o propósito do livro. Tem todo um dado pesquisa que a gente fez, mas também tem como que eu faço para usar a oração no dia a dia, né? Quero começar perguntando da pesquisa. Todo mundo que eu falei que ia ter o programa fez a mesma pergunta. Perguntas sobre a oração, quando é que Francisco escreveu, se foi no início da vida, se foi assim já mais caminhado na sua vida espiritual. Aí eu fiz uma pergunta, mas será que foi Francisco? Foi Francisco que escreveu? Então, essa foi uma das descobertas nossas, né? E é uma contribuição também que o livro dá, né? Quer dizer, da pesquisa histórica e da origem da oração. Essa oração não foi escrita por São Francisco de Assis. Tá. Essa oração tem um autor desconhecido. Essa oração apareceu num jornalzinho de paróquia em Paris em 1912. Ou seja, não foi no século XII, nem no século XIII.
foi no século XX. E quando essa oração aparece no jornalzinho de paróquia, não se sabe se foi o padre que compôs ou algum paroquiano que o fez, o fato é que a oração começou, ela aparecia como oração pela paz. Vamos lembrar, começo do século XX, toda aquela sensação de que o mundo não estava indo bem, que as coisas, que aquele otimismo do século XIX, que a ciência resolveria tudo, que o darwinismo dava explicação para tudo, que Freud dava explicação para tudo, quer dizer, não havia mais essa certeza, o mundo estava abalado nos seus fundamentos. Inclusive saindo de uma grande guerra. Entrando numa grande guerra. Entrando numa grande guerra, exatamente. Então, quando essa oração começa a ser difundida em Paris, assim, uma coisa muito modesta, chegou às mãos de uma pessoa que levou para Roma. Então, quando chegou em Roma, em 1916, já estamos na Primeira Guerra. Isso. O Papa Bento XV, na altura, gostou da oração, disse que era uma oração muito oportuna pela paz, né, levar o amor, etc., e pediu para traduzir para o italiano e publicou no Observatório Romano. Quando foi publicada em Roma, a oração ganhou um destaque, ainda como oração pela paz. Ninguém falava em São Francisco de Assis. Tá. Essa oração volta para a França e é publicada no La Croix, que é a grande publicação católica da época na França. E aí estourou, mas ainda ninguém falava que era de São Francisco. Em 1920, depois da Primeira Guerra, um capuchinho, ou seja, um franciscano, pegou essa oração, gostou muito dela e tinha um santinho do São Francisco e colou. Então, num lado estava o São Francisco e na outra estava a oração. A partir daí, todo mundo entendeu que era São Francisco. Colou mesmo. Colou. Exatamente isso, literalmente. E o que é mais curioso é que boa parte dessa ideia de que a oração é de São Francisco veio por intermédio de grupos não católicos, que justamente por talvez não terem a dimensão crítica, né? Será que essa oração realmente não está nas fontes franciscanas, não está em italiano originalmente, estava em francês? Ou seja, o fato é que veio a Segunda Guerra Mundial, aí a oração realmente foi muito difundida, foi traduzida para todos os idiomas e ficou essa ideia, oração São Francisco, oração só mais tarde, já agora no final do século XX, ou melhor, no começo do século XXI, agora, 2004, 2005, saiu um livro na França, muito erudito, explicando toda essa história que eu estou contando para você. Eu já estou encantado, já teria valido o programa aqui, porque nunca ninguém tinha me dado a informação de que a oração não era de São Francisco. Mas isso não diminui em nada. Pelo contrário, essa sensibilidade das pessoas de, diante dessa oração, entender, mas isso é Francisco de Assis. Exatamente. Há uma ligação aí de alma, né? É que eu acho que só reforçou, né? Quando esse fato de colar no santinho de São Francisco, as pessoas quando liam a oração, e aí a oração o tempo todo te convida para uma mudança de atitude, que São Francisco viveu isso, né? Ele é um exemplo de que passou por toda a experiência da vida dele, foi voltada para seguir os ensinamentos de Cristo, tanto que é dito que ele é o primeiro depois do único, né? Então não teve por que contestar, né? Então quando você vê a oração e pensa em São Francisco, acho que só fez enobrecer ainda mais a oração, dar o crédito para ele. Quando vocês falam assim de aplicação prática, me parece que um dos objetivos do livro é levar, ou então ajudar as pessoas que estão em casa a fazer uma experiência concreta no dia a dia, uma aplicação ali, no dia a dia, da oração de São Francisco, né, como é conhecida. Eu faço essa pergunta, como é que a gente faz essa adequação entre vida e oração? O que vocês chegaram à conclusão? Então, a gente busca trabalhar isso no tempo todo no livro, né? Então, diferente de um livro com uma base, um estudo teológico, não foi essa a ideia. A ideia é como que eu pego a oração de São Francisco e trago ela para o dia a dia. Para você ter ideia, a oração de São Francisco é uma das poucas orações que existem que não fala de Jesus, não fala de Deus, não faz nenhuma relação a algo maior. Pelo contrário, o tempo todo ela convida você para que você mude a sua atitude. Né? O tempo todo é onde houver ódio, que eu leve o amor. E né? por isso uma oração tão ecumênica. Total. Todo mundo se sente envolvido no processo. Não, é interessante. A gente está recebendo vários e-mails de pessoas de diversas religiões. Várias maneiras de pensar. E algumas falam, isso não é uma oração, isso é um poema. Né? Assim, então, assim, cada um interpreta do seu jeito. Mas para nós é muito claro que essa oração, ela convida você o tempo todo para mudar a sua atitude diante de alguma coisa. Né? Então, assim, fazer com que eu busque mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Né? Então, sempre é você que é o responsável por tudo aquilo que você está semeando no seu entorno.
E o que a gente buscou fazer? Cada parte do livro, cada capítulo é um trecho da oração, onde a gente abre, então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Então a gente vem falando do ódio, chega no amor, e no final de cada capítulo tem uma história de São Francisco. Então o que a gente fez? Por exemplo, onde houver ódio, que eu leve o amor. A gente sabe que muitas vezes você fala isso é bonito, mas se eu estou trabalhando numa empresa onde a competição é muito grande, vira e mexe, alguém puxa o meu tapete, ou enfim, eu tenho um grupo de pessoas que eu estou muito preocupado. No trabalho, por exemplo, isso pode acontecer constantemente. Perfeitamente. Então assim, eu estou com ódio. Tá. Como que eu faço para levar amor num lugar desse, né? Então, o que a gente buscou fazer? Trazer provocações no sentido de que, peraí, será que esse ódio que você tá cultivando dentro de você faz sentido? Está realmente brotando dessas atitudes? É uma reação daquele ambiente que você está? Ou será que você já está vindo com ódio de casa, que você não está dormindo bem, já não está numa situação legal, já pegou muito trânsito, já chega estressado, e aí qualquer coisa que acontece amplifica porque você não está bem. O quanto disso que você está tendo de reação, talvez você também esteja estimulando. Então a gente começa a fazer um monte de provocações para que a pessoa pare de colocar a culpa naquela pessoa, né, no outro, no chefe que é complicado, no colega de trabalho que não sei o quê, e comece a enxergar uma postura de sem julgamento, abrindo mão dos seus preconceitos e buscar entender o outro. Espera aí, o outro é esse monstro todo que eu estou vendo ou será que não? Será que ele é menos, ele está sofrendo também, tanto quanto eu, a pressão dele pode ser até que seja maior do que a minha. Então, por algum instante, você conseguir se desaprender, se desapegar desses seus julgamentos e começar a olhar de um outro modo. Então a gente busca, lógico que a gente aprofunda muito mais no texto, mas assim, mostrar um outro ponto de vista, né? Então a gente tenta, usando os ensinamentos de São Francisco, enxergar assim, poxa, como que eu faço isso, né? Como que eu levo o amor, né? Quando o outro me provoca, né? Quantas vezes a gente, não sei dizer, todos nós, né? Você que está assistindo a gente vai para o trabalho e escuta uma coisa que a gente não gosta, a gente conta até 100, morde a língua e segura. A gente vai para casa, ouve qualquer coisa, desperta o nosso ódio, a gente já sai respondendo, agredindo verbalmente, muitas vezes a pessoa que a gente mais ama. Né? Então, assim, por que a gente não vive o amor no nosso dia a dia? Por que a gente não conta até 10 muitas vezes e tenta entender o que está acontecendo, qual que é o contexto? Com certeza a gente evitaria muitas discussões o que vocês estão falando, necessárias. Eu acho que tem tudo a ver com a questão daquilo que muitos místicos ao longo da história da igreja mesmo, muitos místicos chegaram à conclusão, a união entre oração e trabalho, oração e vida, que não são coisas distintas. Realidades distintas. Não há uma quebra. Ao ler o livro de vocês, e não cheguei ao final, eu cheguei até a metade do livro, mas, assim, é uma leitura prazerosa. Por quê? Porque a todo momento vocês estão nos lançando para o alto, mas ao mesmo tempo nos puxando para a terra, né? Assim, para o chão, para o dia a dia. Esse é um desafio. Esse livro foi escrito na cruz. Primeiro porque o Anderson, se ele me permite falar, ele estava tendo um problema, né, com o filho dele, que estava com um probleminha de saúde, e eu também estava com os meus problemas pessoais. E nós escrevemos esse livro, ambos, eu tenho essa convicção, sofrendo, ou tendo sofrido, ou compartilhando o sofrimento dos outros. E a única maneira de sair do sofrimento sem aumentar o sofrimento alheio é inverter a lógica que é a lógica mais fácil. Quer dizer, uma vez que eu fui ofendido, então eu também vou responder, vou me vingar. Uma vez que eu estou chateado, eu não vou sorrir. Quer dizer, e a lógica da oração, que é a lógica profunda do cristianismo, que é a lógica de São Francisco, portanto, quer dizer, onde abundou o pecado, quer dizer, vai superabundar a graça. Onde existe o mal, a única maneira de resolver isso não é insistir no mal, porque a gente já sabe que não vai dar certo. Quer dizer, se eu estou desesperado, né, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Porque se houver mais desespero, só vai haver mais desespero. A única maneira de inverter é a lógica do mais e não a lógica do menos. Né? Vocês estão sendo tão felizes nessa colocação, porque é uma lógica completamente contrária àquilo que a gente está vendo no dia a dia, no mundo, de uma forma geral. Porque as pessoas estão cada vez mais imediatistas, nós estamos cada vez mais imediatistas em dar respostas. Ser agredido com agressão. Me parece que tudo na sociedade nos leva a isso. De repente vocês vêm com ousadia. Essa oração
é uma oração que desafia um mundo em guerra, o egoísmo do mundo. Aquilo que Papa Francisco também tem insistido, e eu vi que vocês dedicam aí uma boa parte do livro também para fazer essa correlação com o nosso atual Papa. É isso? É isso aí. Então, nesse mundo de hoje, você acaba mordendo as iscas, né? A gente está no mundo capitalista, o tempo todo você é provocado e você acaba embarcando nessas iscas e você acaba abrindo mão da sua essência. Né? Então, o que o Papa Francisco tem feito? Ele tem voltado para aquilo que é a essência. Né? Então, uma das falas dele que eu adorei é assim, não existe mãe solteira, existe mãe. Ponto. Não, sabe, assim, não importa, não adianta você adjetivar uma mãe. Mãe é mãe, ponto. Então, assim, o barato, né, o interessante quando você para olhar o Papa Francisco e achei maravilhoso o fato dele ter escolhido E é o primeiro nome Papa Francisco, né? É o primeiro Papa Francisco. Em 2000 anos nunca teve um Papa Francisco. E aí você vê que a fala dele, ele traz de fato, né, à tona todos os conceitos franciscanos, que é o que o mundo precisa. Mas não é o Brasil, é o mundo inteiro que está precisando viver a paz. Então, assim, com a simplicidade, se a gente conseguir resgatar a nossa essência, a gente já vai estar muito mais próximo da nossa paz interior. Se eu não estiver bem comigo, é muito pouco provável que eu esteja bem com as pessoas que estão próximas de mim. E é claro que isso vai reverberar. Olha, pessoas que têm fé, em geral, têm menos problemas de saúde e vivem mais. É o que revelam algumas pesquisas feitas pela Universidade Federal de São Paulo. E o estudo analisou o reflexo da espiritualidade na saúde. É isso que a gente vai agora saber com o nosso repórter Luiz Casoni. Vamos lá. Ciência e religião podem caminhar juntas? Para este pesquisador da Unifesp, sim. Uma linha de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta o impacto da espiritualidade sobre a saúde nas diversas dimensões do ser humano. São elas: biológica, estudo de órgãos e sistemas, psicológica, relacionado a sensações, emoções e comportamentos, e social. A espiritualidade, quando bem exercida, independente da religião a qual a pessoa está aderida, o que vale principalmente a questão da fé, da crença que ela tem em algo maior, ela traz benefícios para o corpo orgânico da pessoa. Espiritualidade já é sinônimo de longevidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma espiritualidade elevada cuida e prolonga a vida com qualidade em média de 3 a 10 anos a mais. Além disso, diminui o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e neurológicas. A espiritualidade ela reduz a utilização de medicamentos, fazendo com que a pessoa tenha uma vida melhor, mais livre das muletas da farmacologia. Do ponto de vista psicológico, a espiritualidade hoje em dia é comprovadamente, cientificamente se falando, que ela reduz a ansiedade, reduz depressão, traz melhores índices de bem-estar, reduz as percepções das tensões e das cargas negativas do nosso dia a dia. Ela reduz o estresse. Segundo o estudo, a espiritualidade também pode provocar reflexos no meio social e a queda nos índices de violência. Sociedades que trabalham e que têm a espiritualidade no seu dia a dia são sociedades mais civilizadas e que trabalham e são mais permeáveis a sentimentos benéficos, como, por exemplo, o altruísmo e a compaixão. O pesquisador afirma que a Organização Mundial da Saúde, há mais de 10 anos, reconhece a importância da espiritualidade no tratamento de doenças. Por quê? Porque esse algo maior, ele pode significar, por exemplo, uma ajuda crucial para que ela desenvolva estratégias internas que ajudem muito ela a acompanhar e ser aderente aos tratamentos que estão sendo propostos. E o interessante é o seguinte, ali não era um padre no púlpito falando, não era um pastor fazendo a sua prédica, mas era um cientista. Sim. Estudando, e estudos sérios, porque ninguém vai duvidar dos estudos da Universidade Federal de São Paulo, Sim. certo? Certo. Tem um estudo de 2008 do Dr. Herbert Benson, ele é o coordenador do curso de medicina da Universidade de Harvard. Ele fez um estudo onde ele conseguiu comprovar que 70% a 90% das consultas médicas dos Estados Unidos são devido ao estresse. Os 4 principais sintomas: infertilidade, insônia, doenças cardiovasculares e hipertensão.
E aí ele conseguiu fazer uma análise onde ele conseguiu comprovar que as pessoas que têm uma crença em alguma religião, em algum criador, no momento que elas estão doentes, elas fazem a oração, conforme elas vão repetindo a oração, isso vai acalmando o coração dela, vai diminuindo os batimentos cardíacos e as conexões cerebrais. Esse processo de acalmar, de diminuir o estresse e a tensão do corpo, faz com que os efeitos dos medicamentos sejam muito mais potencializados. E aí ele conseguiu fazer uma relação onde ele mostra que as pessoas que têm uma crença, uma religião, seguem acreditam em algo e oram e rezam por isso, elas conseguem se beneficiar muito mais e têm um resultado melhor no tratamento médico. Sempre aliado ao medicamento e ao tratamento. Claro. Mas, assim, é importante... Uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Mas, assim, é comprovado. Estamos falando do Dr. Herbert Benson, de Harvard. O Gabriel tocou num ponto também, um pouco antes, que no passado, me parece que se tinha um pouco aquela ideia de ciência de um lado, religião de outro, mas o ser humano chegou num determinado momento e se sentiu quase que esgotado. E aí ele diz, não, tem alguma coisa a mais. Esse ser humano em busca de alguma coisa a mais. Eu tenho a sensação, mas eu pergunto para você que estudou mais que eu essa questão. Eu tenho a sensação de que as pessoas estão em busca de alguma coisa, e esse alguma coisa eu vou chamar Deus, de espiritualidade. Nos seus estudos, você tem percebido essa sensibilidade maior? Olha, basta ver a televisão, ler o jornal, as pessoas estão agressivas ou se sentem agredidas, elas estão vazias ou reclamam do vazio existencial. Nós estamos vivendo um mundo doente, isso não é para criar uma visão apocalíptica, mas nós sentimos em nós mesmos... Esse mal-estar. Esse mal-estar da civilização, esse mal-estar do dia a dia, quer dizer, pessoas que vão numa religião, buscam outra, depois buscam uma saída, buscam outra, e às vezes vários tipos de drogas, né, vão sendo usadas para ver se nós conseguimos preencher esse vazio. E nós sabemos que esse vazio, Santo Agostinho, outra grande referência, dizia que o nosso coração está inquieto e só vai ficar tranquilo, só vai ficar em paz quando nós encontrarmos a Deus, né? E não é qualquer Deus, e isso é importante também a gente lembrar. Quer dizer, a gente tem muitos sucedâneos, a gente tem muitas alternativas, mas o encontro, que é o que a oração propõe, o encontro verdadeiro com Deus, promove a paz, primeiro dentro de si mesmo. Você reencontra as suas raízes, reencontra a sua essência, reencontra a sua história, reencontra o seu destino, né, para a vida eterna. Essa oração é engraçado realmente, é porque ela atende a qualquer ser humano e ao mesmo tempo ela é profundamente católica e não excludente. Quer dizer, e ela fala o tempo todo de que é preciso fazer uma integração, uma unificação entre o cotidiano, entre a transcendência, entre a paz interior, a paz social. E essa dinâmica paradoxal da oração é que dá talvez o seu charme, né? Porque ela foge do politicamente correto, né, Anderson? Nós tivemos inverte, né? Nós tivemos um depoimento de um leitor muito qualificado, que diz, olha, vocês dois conseguiram fugir do politicamente correto. Quer dizer, isso é importante, porque as frases fáceis, as respostas fáceis, nós já as temos. A gente precisa da verdade, né? E essa verdade vem de maneira muito adequada ao nosso dia a dia nessa oração. Ela tem essa capacidade de contrastando, né, realidades tão brutais, né, ódio, desespero, né, tudo isso, ela traz uma resposta tão antiga e tão nova, né? E é isso que torna essa oração, que ela vai continuar presente na cultura, na sociedade, independentemente das convicções de cada um, porque ela é muito verdadeira. A gente tem um minutinho antes de ir para o intervalo, vamos à pergunta de telespectador. Vamos lá. A gente tem perguntas, você participa também, não esqueça de enviar seu e-mail, tribuna@redevida.com.br. Lembrando que quem participa essa noite concorre ao livro A Oração de São Francisco. São 3 exemplares que a gente tem aqui, assinados pelos nossos autores, Gabriel Perissé e Anderson Cavalcante, aqui conosco no Tribuna hoje. Ricardo de Lauro, de Freitas, na Bahia, pergunta se falta simplicidade ao homem do século XXI. Falta muito. A gente está num mundo muito tecnológico,
num mundo muito capitalista, cada vez mais tecnológico, onde você vê, outro dia vi uma cena no restaurante, um casal com 2 filhos, cada um estava no seu smartphone esperando chegar a comida, né? O garçom trazer o prato. E ai de quem abrir a boca para falar alguma coisa. Ou cair o sinal, exatamente. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão cada vez se distanciando, né? Você está do lado, mas você não está perdendo o vínculo, está perdendo essa relação. E a simplicidade, ela traz o quê? Traz essência, traz aquilo que realmente importa para nós, traz valor, resgata aquilo que faz sentido para o nosso viver. Ela reforça a vontade de viver. Então, o que eu vejo? No mundo que a gente vive capitalista, quanto mais a gente puder resgatar as pequenas coisas, os pequenos prazeres, mais a gente vai ressignificar a nossa vida. Olha, se eu já tinha começado a ler e na metade, fui até a metade e não queria parar, depois desse entendimento com mais profundidade, é para dizer para você em casa, aqui tem uma joia rara, algo profundo, a oração de São Francisco, na ótica de Anderson Cavalcante e Gabriel Perissé, os nossos convidados dessa noite. Vamos fazer o seguinte, vocês não ofereceram, mas eu vou sugerir de darmos de presente para aqueles que estão nos escrevendo, aqueles que estão nos mandando e-mails pelo tribuna@redevida.com.br. Posso pegar um livro e vocês fazem um autógrafo? Claro que sim. Pode ser? Claro. Então, você que está em casa, está vendo aí a capa, a oração de São Francisco. Esse livro você pode ganhar de presente nessa noite, basta escrever para a gente, tribuna@redevida.com.br, e o Paulo vai fazer a escolha de um telespectador para presentear livro autografado nessa noite. Rápido intervalo e eu volto já já.